Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência ao nosso conteúdo. Próxima aula agora, estamos na aula 8, tá? Ação de execução. Aula passada nós terminamos a aula falando de princípios, né? Do processo de execução. E aí hoje a gente dá sequência na ação de execução, né? Ainda em linhas gerais, né? Estamos vendo a teoria geral da execução, está lá no artigo 771 ao 796, né? Hoje a gente vai até, termina a teoria geral, né? E vai até a intervenção de terceiros. Próxima aula a gente começa em responsabilidade patrimonial, beleza? Então vamos dar sequência. Próximo tópico da aula, ação de execução, são os pressupostos do processo executivo, né? Aula passada nós falamos dos requisitos, falamos dos elementos, falamos da legitimidade, falamos dos princípios. Hoje a gente passa a falar dos pressupostos. Falando em pressupostos, a gente tem pressupostos gerais que se assemelham ao processo de conhecimento, que são comuns ao processo de execução e ao processo de conhecimento, e temos pressupostos específicos ao processo de execução, certo? Os pressupostos comuns a gente pode citar os subjetivos e os objetivos. Subjetivos são aqueles pressupostos ligados a sujeitos do processo. Os pressupostos objetivos são aqueles que se relacionam à forma, né, processual, ou ainda com a ausência de fato que impeça a regular constituição do processo. Então, repetindo, nós temos os pressupostos subjetivos, né, que se relacionam com os sujeitos do processo, e temos os pressupostos objetivos, que se relacionam à forma do processo, né? Se não presentes, eles impedem, né, a regularidade na constituição do processo. Subjetivos quais são? Competência do juízo, nós temos sempre um juízo competente lá no processo de execução. Capacidade das partes, não podemos ter partes incapazes litigando o processo de execução, salvo, né, devidamente o que? Representadas. E temos a capacidade postulatória, que está ligada à representação por advogado. As partes litigam no processo representadas por advogado. Esses são os pressupostos subjetivos. Eu não vou me delongar, né? Vocês vão acompanhar e ler lá no material, né, a explicação. Competência a gente já falou na aula passada, né? A capacidade das partes está ligada àquela capacidade lá do Código Civil, tá? Capacidade de ser parte. E a representação por advogado é a representação para estar em juízo, né? Que está ligada à capacidade postulatória. Então, as partes litigam em juízo na ação de execução, sempre representadas por advogado, salvo, né? Lá no juizado especial, que permite, né, em casos de até 20 salários mínimos, a participação, né, no processo da parte sem estar representada por advogado. Os pressupostos objetivos. Pressupostos objetivos, né, como eu falei, são aqueles que, se não presentes, impedem a regularidade na formação do processo. Então, o processo, a ação de execução precisa de uma forma, né, procedimental adequada. A citação dentro do processo de execução tem que ser uma citação válida. Se for uma citação que não for válida, a caracterar o quê? A nulidade dos atos processuais. Inexistência de litispendência, coisa julgada, ou ainda perempção e outras nulidades. E por fim, a petição apta, que é aquela não inepta. A petição apta é aquela que tem, né, os requisitos do artigo 319 e 320 do Código de Processo Civil. Beleza? Tranquilo? Esses são os pressupostos do processo executivo, pressupostos subjetivos e pressupostos objetivos. Esses pressupostos que eu acabei de falar,
vocês já viram, eu não vou delongar porque vocês já viram lá no processo de conhecimento, né? Para o processo de conhecimento ser válido, né, tanto a nível de sujeitos como a nível de forma, é necessária a presença desses pressupostos também lá no processo de conhecimento. Por isso que eles são comuns, tem lá e tem aqui no processo de execução. Beleza? Próximo tópico são os pressupostos específicos, né, do processo de execução, né? Falamos bem genericamente na aula passada. No processo de execução, basicamente a gente tem dois pressupostos específicos. Um deles é a obrigação. Obrigação é essa que vai estar num título certo, líquido e exigível, certo? Título, uma obrigação dessa que vai estar num título certo, líquido e exigível. Na verdade, a obrigação é certa, líquida e exigível constante no título, né? É certa, aquela que não deixa dúvida. Líquida é certa, aquela que não deixa dúvida quanto à sua forma, quanto à sua origem, quanto à sua substância. Líquida, aquela que não deixa dúvida quanto ao seu valor. Exigível é aquilo que é possível de ser exigido, né? Algo impossível, né? E deve estar no título executivo, que agora a gente vai ver quais são esses títulos executivos. Além disso, essa obrigação, além de ser certa, líquida, exigível e estar no título, ela precisa estar inadimplida, né? Só pode ser ajuizada uma ação de execução de uma obrigação que não foi adimplida. Beleza? Tranquilo? Esses são os pressupostos específicos do processo de execução. Beleza? Tranquilo? Gente, porque a pessoa está falando rápido, né? Então você pausa a aula e depois você volta, tá? Porque é muita matéria, né? E é pra gente não delongar, muitas coisas aqui a gente já viu, né? Igual essa primeira parte vocês já viram lá no processo de conhecimento, então não há necessidade de maiores delongas, beleza? Certo? Títulos executivos, parte talvez mais importante da aula, né? Falamos das diferenças, né, do processo do cumprimento de sentença para o processo de execução. Falamos que a principal diferença entre esses dois processos é o documento, né, que auxilia, que embasa tanto o cumprimento de sentença, o título executivo judicial, que a gente já estudou lá no artigo 515, bem como, né, aqui no processo de execução, os títulos executivos extrajudiciais, que estão no artigo 784 do CPC. Beleza? Quais são esses títulos executivos extrajudiciais? Vamos lá, um a um? Letra de câmbio, nota promissória, duplicata, debênture e cheque. Nossa, são todos títulos, né? Que vocês vão ver lá, títulos de crédito, né? Lá no direito empresarial. Não vou delongar neles, tá? São documentos que contêm obrigação de pagar, tá? Em relação ao sacado, né, para o emitente dos títulos, né, o cheque, o emitente do cheque tem uma obrigação de pagar uma quantia para o portador do cheque, a nota promissória idem, a duplicata, acontece muito aí no ramo comercial, né, entre fornecedores e comerciantes, né, contém obrigação de pagar ali no dia tal, sob pena de protesto e ação de execução. Letra de câmbio idem, tá? Além da debênture. Pesquisem, né, para a gente falar na aula síncrona desses títulos, algumas dúvidas que vocês tiverem. 2. Escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor. Tem alguma dúvida? Escritura pública lavrada no cartório, né? Título executivo extrajudicial. Escritura pública de compra e venda. Uma escritura pública de confissão de dívida, certo? 3. Documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Documento extrajudicial, né? Contém, me comprometo a pagar a quantia X na data tal para fulano de tal. Por ser verdade, firma o presente. Assina duas testemunhas.
documento particular, né, permitirá a sua ação de execução. Quarto, instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública, advogados dos transatores, por conciliador ou mediador credenciado por tribunal. Olha só, esse documento que eu falo muito dele, né? A galera confunde muito esse documento aqui com o título executivo judicial. Gente, nenhuma dessas partes aqui é juiz, tá? Para poder dar a característica de judicial para o título. São todas pessoas, né, alheias, né, a essa condição. Documento de transação referendado pelo Ministério Público, não é juiz. Pela Defensoria Pública, não é juiz. Pela Advocacia Pública, um termo de ajuste de conduta, um documento, um título executivo extrajudicial, né? Advogados dos transatores, acontece muito no NPJ da faculdade a formação, né, desse título. Conciliador ou mediador credenciado do tribunal são documentos que não vão, né, para homologação. Se for para homologação, passa a ser um título executivo judicial. Beleza? 5. O contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia é aquele garantido por caução. Contrato com garantia, né, seja real, né? E aí deu exemplo, né? Hipoteca, bem imóvel, penhor, bem imóvel, anticrese, rendimentos, né? Ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução. Caução, né? Seja um contrato de aluguel, por exemplo, às vezes pode ser garantido por caução. 6. Contrato de seguro de vida em caso de morte, tá? Fiquem atentos, contrato de seguro de vida em caso de morte, em caso de invalidez, ele não é um título executivo extrajudicial, tá? Somente em caso de morte. 7. O crédito decorrente de foro e laudêmio. Não vou me delongar aqui, foro e laudêmio são institutos em extinção, né? Estão ligados à enfiteuse, que são locações de terrenos de marinha, situados na costa brasileira, né, na qual a gente tem um senhorio direto e tem o enfiteuta, né? Então é para pesquisa, tá? Não vou me delongar aqui. O não cumprimento, né, desse foro, do pagamento do foro ou do laudêmio, enseja a execução. 8. O crédito documentalmente comprovado decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio. Ele traz, né, especificamente, eu dei o exemplo lá em cima do contrato garantido por caução, sendo de aluguel, mas pode ser qualquer outro contrato, tá? Aqui ele traz especificamente o inciso 8 para os contratos de aluguéis, né, de imóveis e os encargos acessórios, pagamento de IPTU, energia, água, né, e até despesas de condomínio. 9. A certidão da dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios correspondente aos créditos inscritos na forma da lei. Vai ensejar o que? A ação de execução fiscal, né? Essa certidão da dívida ativa aqui vai permitir que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios ajuizem as ações de execução fiscal. 10. Crédito referente às contribuições ordinárias e extraordinárias de condomínio edilício previstos nas respectivas convenções ou aprovadas em Assembleia Geral, desde que documentalmente comprovadas. Olha só, condomínio. Tá? Quem é condômino, quem mora numa coisa comum divididas em partes iguais, tem que pagar o condomínio. O não pagamento de condomínio, né, pode ensejar o manejamento de uma ação de execução. Para tanto, para essa ação de execução, é previsto, né, que essas contribuições ordinárias e extraordinárias estejam previstas nas respectivas convenções e aprovadas em Assembleia Geral. Se não tiver aprovação em Assembleia Geral, não vai ser competente a ação de execução, o condomínio deverá ajuizar a ação de cobrança, processo de conhecimento, obter uma sentença, né? O requisito aqui essencial da ação de execução, gente, é a rapidez, a celeridade, né? Você não tem aquela
discussão sobre titularidade ou não, sobre direito ou não, né? Que a gente tem no processo de conhecimento. Aqui não tem obrigação inadimplida, vamos executar, é para pagar, senão vai penhorar, senão você vai né? Vai ter que pagar o credor. Beleza? Não pode falar palavrão na aula. Certinho? Gente, inciso 11. Certidão expedida pela serventia notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados em tabelas estabelecidas em lei. Então, as custas de um processo, né, todos os atos praticados pela serventia que demandar encargos, né, emolumentos, poderão ser executados, né, via ação de execução. Por fim, 12. Todos os demais títulos, os quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva. O rol não é taxativo, inciso 12 deixa bem claro, né? Qualquer outro título que, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva, poderá ser objeto de ação de execução. Professor, são esses os títulos? São esses os títulos, né? Artigo 184 ou 784 do Código de Processo Civil. Beleza? Vamos encerrar esse primeiro módulo, a gente logo continua com cumulação de execuções. Obrigado, até lá.